Olá, pessoal. Vamos iniciar esse projeto de monitoria apresentando algumas videoaulas da disciplina Análise de Sistemas Lineares, ministrada ao curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal do Pará, campus Belém. Essa disciplina é ministrada por mim, professora doutora Regiane de Barros Araújo, e pela monitora Clarice Costa Santos. Serão diversas videoaulas de aproximadamente 30 minutos, onde essas videoaulas irão compor o conteúdo programático da disciplina Análise de Sistemas Lineares. E hoje nós vamos começar pela unidade 1, falando de sinais e sistemas. Nessa unidade, nós iremos abordar uma introdução, algumas definições importantes dentro da teoria de controle, porque a análise de sistemas lineares é a primeira disciplina, né, que dá início ao estudo da teoria de controle. Vamos falar de classificação de sinais, classificação de sistemas. A bibliografia utilizada para essas videoaulas é a Engenharia de Sistemas de Controle, do Norman Nice, Sistema de Controle Moderno, do Richard Dorff e do Robert Bishop, e Engenharia de Controle Moderno, do Ogata. Bom, nós vamos iniciar falando sobre engenharia de sistemas. O que é engenharia de sistemas? É uma engenharia associada à análise e melhoria do desempenho de sistemas quando estes estão sujeitos a um sinal de comando, né? Então, a engenharia de sistema, ela cuida da análise e da melhoria do desempenho de qualquer sistema, né? Quando esse é sujeito a um determinado sinal de comando, por exemplo, sistemas econômicos, sistema financeiro, né, sistema de temperatura, de pressão, de pH. Então, existem diversos sistemas biológicos, né, que está associada ao que nós chamamos de engenharia de sistemas. E o que é um sinal de comando? Os sinais de comando são sinais que devem satisfazer os critérios de um desempenho pré-estabelecido. Então, se o projetista ele tem um desempenho já pré-estabelecido, um objetivo, né, para o seu sistema, então ele gera um sinal de comando para esse sistema já com alguns critérios já pré-estabelecidos por ele. E aí nós temos uma relação entre comandos e critério, né? Então, o comando, desempenhar tarefas, mas como? Com rapidez e qualidade. Alcançar o objetivo no menor tempo possível, ou tomar decisões de forma correta. Então, existe uma correlação entre o comando, que são os sinais de comando, e o critério de desempenho desejado. Bom, nós temos também o que nós chamamos de ações de controle. O que são ações de controle? Ações ou atitudes que, de uma forma ou de outra, ajudem o sistema a satisfazer o critério de desempenho, que seria o objetivo. Então, nós temos ações puramente humanas, né, onde essas ações não envolvem nenhum tipo de tecnologia ou ferramenta tecnológica. Temos ações que nós chamamos de interação homem-máquina, que é o que a literatura chama de controle manual, né? Então, já existe uma interferência tecnológica, né? É o homem junto com a máquina para desempenhar uma determinada tarefa. E nós temos ações que envolvem apenas equipamentos, que é o que a literatura chama de controle automático. Então, não existe nenhuma interferência humana, a não ser no desenvolvimento do sistema, né, de controle automático, e depois disso, todo o desempenho, toda a ação, ela é executada de forma automática, sem interferência humana. Bom, então nós vamos dar início a algumas definições importantes dentro do curso de análise de sistemas lineares, né? A primeira definição é a definição de planta. O que seria planta, né? Então, alguns livros, eles definem bem, faz essa diferença bem clara entre planta e processo.
mas alguns livros dentro da engenharia de controle, eles acabam usando a palavra planta e processo como sinônimos. Então, aqui a gente trouxe essa definição: planta é o equipamento ou parte de um equipamento com finalidade de desempenhar uma determinada tarefa. Por exemplo, motor, geladeira, carro, né, televisão, enfim, diversos tipos de equipamento, ou mesmo parte deles, que desempenham uma tarefa pré-determinada, bem definida. E o processo, como eu falei para vocês, existem definições bem diferentes, mas em alguns livros, devido talvez à tradução, processo e planta se confundem. Então, processo, operação que evolui objetivando um resultado. Então, o processo não é exatamente o equipamento, mas a operação que o equipamento vai executar. Então, refrigeração do ambiente, aquecimento de líquidos, são processos que vão acontecer utilizando determinada planta, determinado equipamento. Então, processos artificiais evoluem com o auxílio de plantas. Logo, é comum na engenharia de sistemas confundir esses conceitos. Então, o processo geralmente utiliza uma determinada planta. Então, quando a gente fala em refrigeração do ambiente, então é o processo, de refrigerar o ambiente. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de uma determinada planta ou um conjunto de plantas, Bom, uma outra definição importante para a gente é a definição de referência. O que é referência? Sinais gerados voluntariamente para estimular o sistema a produzir uma resposta desejada. Então, a referência é um sinal escolhido ou pré-determinado, com o objetivo de estimular, de excitar o sistema para que ele possa desempenhar uma determinada tarefa. E uma outra definição importante para a gente é a definição de distúrbio ou perturbação. São sinais gerados involuntariamente, influenciando de maneira imprevisível no desempenho do sistema, afetando a resposta produzida pelo sistema, fazendo-o divergir do comportamento desejado. Então, distúrbio ou perturbações são sinais que aparecem ali no sistema e que influenciam de maneira imprevisível no desempenho desse sistema. Então, vamos dar um exemplo. A gente tem um sistema de controle de temperatura, por exemplo, e a abertura de uma determinada porta faz com que o sistema de temperatura troque calor com o meio, isso pode gerar uma certa perturbação. Ou mesmo um exaustor tirando o ar quente do sistema também caracteriza uma perturbação ou distúrbio. A trepidação do motor, gerando ruído para o sistema, também caracteriza uma perturbação ou distúrbio. Variável controlada é uma outra definição importante para a gente, importantíssima, por sinal, para quem vai estudar a teoria de controle. Então, a variável controlada é a grandeza ou a condição que é medida e controlada. Então, por exemplo, eu estou fazendo controle de nível. Qual seria a minha variável controlada? O nível dentro do tanque, ou seja, a grandeza nível, que seria a variável que eu estou controlando. Porém, para que eu controle a grandeza ou a variável nível, existe uma outra variável, que é o que nós chamamos de variável manipulada ou sinal de controle. É a grandeza ou condição modificada pelo controlador de modo que afete o valor da variável controlada. Então, no nosso exemplo aqui, eu disse que a variável controlada é a variável nível, e a variável manipulada para poder controlar a variável nível seria, por exemplo, a abertura ou fechamento de uma determinada válvula, para que possa entrar o fluxo de líquido naquele tanque. Então, a variável manipulada, é muito importante ter bem clara essa definição, é a grandeza, física que vai chegar no atuador do sistema.
Então, sempre a gente faz essa correlação. A variável manipulada está diretamente ligada ao atuador e a variável controlada está diretamente ligada ao sensor. Então, se eu tenho, por exemplo, um sistema aqui, ó, esse sistema, vamos supor que seja um sistema de nível, né? Aqui chegando no sistema de nível, eu tenho a variável manipulada. Então, ela vai manipular uma válvula, vai manipular uma válvula solenoide, uma válvula pneumática, ou um motor que vai bombear água para dentro do tanque, né? E aqui eu vou ter a variável controlada, onde essa variável controlada representa o nível do tanque. Então, ela está diretamente ligada a um sensor que vai medir esse nível. Já a variável manipulada, ela está diretamente ligada a um atuador que vai atuar no sistema, né? E a gente diz também que a variável manipulada é o sinal de controle e a variável controlada é o sinal de saída do meu sistema.